de uma cidade a outra, fazer longos percursos, é uma coisa que nossos personagens estão acostumados a fazer em nossa aventura de RPG. Mas não é sempre que utilizamos isso da melhor forma possível. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a narrar viagens longas, sem torná-las chatas e entediantes. Saudações a todos, eu sou o Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está aqui no Rotina de Mestre. Hoje é mais um episódio da nossa saga aqui no canal, Mestrando com Maestria, onde eu dou dicas, orientações e passo a minha experiência sobre mestrar RPG, tanto para mestres iniciantes como até mestres mais experientes. Viagens são uma parte importante de nossa jogatina de RPG, tanto para aumentar a interação entre os personagens ou até mesmo para explorar o cenário que vocês estão jogando ou que o mestre criou, ou até mesmo para descobrir um pouco mais sobre a lore desse mundo. Porém, eu já vi muito, e vocês também já devem ter visto, tanto em stream ou observando mesas de outras pessoas, que é muito comum que algumas dessas mesas, desses grupos, pulem a viagem, ou seja, vão de um objetivo a outro. Eu vou da cidade A para a cidade B e não vamos fazer esse percurso aí no meio. Em outras palavras, a viagem é apenas cortada da aventura, fazendo o famoso time skip de 1 ou 2 semanas, por exemplo. E isso nem sempre é culpa diretamente do mestre. Às vezes vocês estão acostumados a jogar aventuras que simplesmente pula a viagem ou que ela não traz nenhum tipo de narrativa, benefício para a aventura, o que é totalmente normal e até indicado muitas das vezes. Mas eu estou aqui não apenas para te ensinar a narrar a viagem, caso você esteja interessado, como para mostrar para você que não gosta muito dessa parte de viagem, que elas podem ser divertidas demais e podem adicionar muito à sua aventura. Tá bom. Ah, beleza, Caio, entendi. Mas então, como eu devo narrar essas viagens? Assim, para facilitar, para encurtar o resumo da ópera em si, eu vou te ensinar 2 métodos para fazer isso. O primeiro método que vamos falar hoje é o método objetivo. Esse método consiste em ser, como o próprio nome já diz, né, Caio? Bem objetivo, trazendo mais dinamismo e fazendo com que o grupo perca, entre muitas aspas, tá? Menos tempo com situações que não são triviais para o jogo. Então, utilizando o meu cenário como exemplo para vocês. Vocês vão de Viluva pro Lago dos Afogados. Isso deve demorar uns 3-4 dias aproximadamente. Diferente de outros métodos, o mestre simplesmente vai pular esse tempo. Ele vai pular esses 4 dias, vai tomar os 5 a 10 minutos da mesa ali, só para fazer uma narração do que encontrou, de como foi o caminho, de quais perigos vocês encontraram. Isso daí é só para não passar em branco, sabe? Não parecer que não aconteceu nada. Como eu disse, bem objetivo. É verdade. Já o nosso segundo método, vamos chamá-lo de método imersivo. Nesse método, você está mais preocupado com a narrativa e como os jogadores, os personagens estão dentro dela, do que necessariamente com o tempo e dinamismo. Em outras palavras, você vai dar mais oportunidades para que seus jogadores interajam com o cenário e criem essa história em conjunto. Ou seja, como o próprio nome já diz, imersivo. Só vamos deixar uma coisa clara, nenhum método é melhor do que o outro. Apenas vai da vibe ou o que o seu grupo prefere. O método objetivo, ele é muito bom para grupos que não têm muito tempo de jogo, ou jogam poucas vezes no mês, ou conseguem jogar só aquela única sessão no mês, e eles querem que a história aconteça um pouco mais rápido. Não tem problema nenhum com isso. Tempo é algo valioso e é algo que nem todo mundo tem sobrando hoje em dia. Então, se isso acontece com o seu grupo e vocês se o quê? Fugiu a palavra, cara. Vocês se sentem melhor jogando dessa forma, vai em frente. O grupo é de vocês. Eu não vou dar palpite em grupo de ninguém. Arregou. Agora, se o seu grupo já joga com uma certa frequência, tem mais tempo para jogar, ou até mesmo prefere esse estilo de narrativa mais lenta, que desenvolve os personagens, querem explorar mais o mundo, cara, vai firme, que vai ser divertido e vai ser muito da hora. E agora que você está melhor contextualizado sobre os métodos, vamos nos aprofundar mais a eles. Caso você tenha optado por fazer o método objetivo, então você, mestre, foi, analisou com o grupo e entendeu que o melhor método para você e para os seus jogadores é um método objetivo. É preciso que você tenha uma coisa muito clara na sua mente. Não é
porque o método é objetivo que você tem que narrar de qualquer jeito, tá? É bom falar isso, porque aí o cara acha que ele só vai chegar e falar assim, ah, vocês foram aqui, fizeram um guagadabadaba, deram uma pirueta e pronto. Não, cara, vamos, né? Tá todo mundo ali, 4 horas, né? Dá um capricho nessa narração, pelo amor de Deus. Você tem que me ajudar a te ajudar. O que eu quero dizer com isso é que você deve narrar coisas importantes ou definir algumas coisas interessantes para que seus jogadores saibam o que aconteceu ao longo dessa viagem. Narre como foi essa viagem, como foi a geografia do local, como estava o clima. Tem alguma informação interessante que talvez os personagens deles saberiam sobre a lore desse percurso que eles fizeram? Conta isso pra eles de uma forma como se tivesse passado algum tempo. Pergunta o que os personagens deles fizeram nesse meio tempo. Mesmo que seja de uma forma objetiva, isso traz camadas para sua história. E mesmo que você queira agilizar para trazer o que é mais importante para a mesa junto a eles, você faz com que não pareça algo de supetão, algo vazio ou algo sem motivação. Portanto, se você viajou até esse ponto do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e ajuda o Rotina de Mestre a crescer. Lembrando que eu trago vídeos novos toda semana, tanto vídeos longos e shorts. Inclusive, os vídeos longos estão saindo às quartas-feiras e shorts às segundas e sextas. Agora que você já fez isso, já fez, né? Tô esperando aí. Já? Valeu. Vamos então falar um pouco mais sobre o nosso segundo método. Então, você, mestre, decidiu e conversou com o seu grupo e viu que o melhor método para vocês é o método imersivo. Para isso, você precisa se atentar a alguns detalhes que farão toda a diferença na hora de realizar a sua narração. O primeiro deles é: defina a escala de viagem. Sabe quando você está jogando online, no Roll20, no Foundry, ou até mesmo se você comprou um livro para mestrar e está pesquisando lá os mapas dele, sempre tem alguns quadrados, quadrado com círculo, Caio, ó, engenheiro, né, top. Seu animal! E o seu... Sempre tem alguns quadrados ou até mesmo alguns hexágonos mostrando a distância de um ponto até o outro. Cada um desses quadrados, desses hexágonos, como eu disse, representam uma medida e ela pode variar, tanto em horas como dias, depende muito do tipo de mapa que você está seguindo. Eu, particularmente, prefiro que cada um desses hexágonos, desses quadrados, contem como um dia. Já em algumas aventuras, por contar em horas, tem mestres que narram hora a hora. Eu acho mais fácil narrar o que aconteceu ao longo do dia, facilita para mim, facilita para os jogadores, e aí você consegue dar mais dinamismo mesmo para o método imersivo. Ah, agora eu entendi! E não apenas isso, ajuda em diversos outros elementos que nós vamos falar daqui a pouco. O segundo detalhe que você deve se atentar é o ritmo de viagem. Saber se os seus jogadores estão indo a um ritmo acelerado, normal ou lento, não impacta apenas mecanicamente na sua mesa, também impacta de forma narrativa. Por exemplo, em termos mecânicos, se eles estão indo a um ritmo acelerado, eles chegam mais rápido no local. E isso faz com que os testes deles normalmente sejam feitos em desvantagens, caso você esteja utilizando o sistema de D&D 5e. Mas você pode utilizar isso para criar tensão no grupo. Que demais! Pois eles podem não ter percebido os perigos à frente por causa desse ritmo mais acelerado. Da mesma forma que eles indo em ritmo mais lento, pode significar que eles estão seguros. Mas e se, por essa lentidão, eles acabem perdendo o objetivo que eles tinham na próxima cidade, na próxima vila, ou que isso traga consequências na narrativa? Dá pra brincar bastante com isso. Então, ó, pense no ritmo de viagem quando for narrar ela. O terceiro detalhe que você deve, se atentar, deve prestar atenção, é a interação entre os personagens. Eu falei anteriormente no vídeo que os personagens estariam fazendo algo durante a sua jornada. Na moral, ninguém ficaria lá esperando, uma semana andando, de cavalo e falando, e aí, como tá o clima? Provavelmente eles estão fazendo coisas e é interessante que você dê esse espaço para eles narrarem o que estão fazendo ou dizerem para você, mestre, o que os personagens deles fizeram. Uma dica que eu li uma vez, li ou ouvi? Enfim, que eu vi o Matthew Mercer fazer uma vez, falar sobre, e que eu adoto nas minhas mesas é: sempre deixe o tempo de fogueira. O que é o tempo de fogueira? Sabe aquele momento no final do dia onde tem aquela fogueira, eles começam a
comer algo, né, limpar as feridas do final do dia e tudo mais, ter aquela conversa. Deixe esse tempo para os jogadores pelo menos uma vez no dia. Assim eles podem conversar em game sobre o planejamento para a próxima vila, e sempre é um tempo ao final do dia em que eles podem conversar sobre as coisas que aconteceram ao longo dele. Dessa forma, seus jogadores estarão em game falando sobre o seu planejamento e criando interações que podem adicionar muito à mesa. Principalmente se você, assim como eu, adora fator roleplay e essa interação dos personagens dentro da sua história. O quarto detalhe que é importante você se atentar é os encontros aleatórios. Para quem não sabe, encontros aleatórios, principalmente quando a gente fala de D&D, são alguns encontros que se baseiam na, obviamente, né, senhor Caio, aleatoriedade. Como assim? Todo dia, dependendo do local onde eles estão passando, se é perigoso ou não, o mestre vai rolar um dado e dependendo desse resultado, alguma coisa pode acontecer, tanto benéfica quanto maléfica. Os encontros nem sempre significam combate, muitas vezes podem ser um NPC que está ali para ajudar, ou para trazer um puzzle, recompensar eles de alguma forma. Mas, dependendo do encontro, ele pode trazer o dinamismo que a viagem está precisando, tornando ela menos chata e mais interessante. Uma coisa que eu particularmente faço é utilizar um D12 e eu peço para os jogadores jogarem esse dado. Ih, rapaz. Quando der o resultado lá, eu sei o que vai acontecer em cada um dos resultados. Existem tabelas que você pode pegar no livro do mestre ou pela internet, mas eu prefiro criar as minhas. Qual que é a parte legal disso? Que você cria tensão. Não é um dado que o mestre está jogando escondido e de repente algo acontece. Não. Os jogadores vão jogar o dado e se for muito ruim, eles vão saber que foi muito ruim. E isso, olha, traz um pânico na mesa que eu particularmente como mestre eu acho maravilhoso. Eu sou psicopata. Apenas uma dica de ouro, é importante que você como mestre tente dosar o equilíbrio da viagem. Viagem que tem o combate toda hora é um saco, é chato, toma tempo desnecessário que não adiciona em nada. Porém, viagem que nada acontece, vocês só ficam andando e andando e andando, nossa, misericórdia. É tão emocionante como ver a tinta secar, olha, é maravilhoso. Ele tem toda a razão. Fora isso, é o que a gente já fala aqui sempre no canal. Utilize a narração de forma assertiva. Aguce os sentidos deles. Fale sobre o cheiro, sobre a fauna, sobre a flora, sobre a geografia, sobre o clima em cada um dos dias que eles foram. Isso não apenas vai deixar a sua viagem muito mais rica, mas vai dar muito mais prazer dos seus jogadores viajarem pelo seu cenário. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para me dar uma força. E agora que você já entendeu como deixar as suas viagens mais interessantes e menos chatas, talvez seja muito legal você aprender a criar uma ambientação muito da hora para que as suas aventuras fiquem mais interessantes. Tem um vídeo no canal onde eu ensino a criar a ambientação ideal para suas mesas. Eu estou deixando ele aqui do lado. É um vídeo muito bom. Sei que vai agregar muito para vocês. Dá uma olhada lá que eu sei que vai te ajudar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível.